Para a transcrição. Isso. Bom, já iniciamos a gravação do evento, já parei aqui a transcrição, nós já vamos começar, porque como a gente já vinha conversando aqui, nosso tempo hoje está todo mundo contadinho, então nós vamos primar pela pontualidade aqui. Vou começar me apresentando, meu nome é João César, sou professor da Faculdade de Psicologia, da FAPES, e essa é uma iniciativa de duas instâncias do Laboratório de Psicologia Organizacional e Trabalho, aqui do Campus Lourdes, e do Grupo de Pesquisa Psicologia, Trabalho e Processos Psicossociais, PSITRAP, com apoio da Faculdade Mineira de Direito, professor Michel representando, da própria FAPES, professor Manuel representando. Eu vou deixar para eles apresentarem e vou eliminar aquelas notas curriculares, tá? Que são preciosas no campo acadêmico, mas em favor do tempo nós vamos economizar isso aí. Agradeço a presença de todos e todas. Essa conversa vai estar sendo gravada e depois disponibilizada nos canais institucionais, nos perfis institucionais, para divulgação, como material didático, né? Eu quero começar agradecendo o professor Michel, o professor Manuel, a disponibilidade de participarem. Nós entendemos que uma das funções da universidade é enfrentar e dialogar com a sociedade de forma geral e os fatos com os quais a gente se depara. Um deles está na efervescência, a jornada 6x1, importantíssimo para o campo de quem estuda o trabalho, de quem pensa o trabalho e de quem trabalha também, porque, afinal de contas, somos todos trabalhadores, apesar de alguns alunos de vez em quando brincarem: professor, só dá aula ou só trabalha também? Né? Trabalha também. Então, minha função nessa mesa vai ser basicamente de moderação. Nós combinamos uma sequência, o professor Manel vai falar primeiramente, vai fazer a sua abordagem, levando em torno aí, nós calculamos mais ou menos 15 minutos. Eu vou cumprir aquela tarefa ingrata de ficar controlando o horário. Depois o professor Michel vai fazer as suas ponderações. Em seguida, eu faço alguma articulação, se necessário, e abrimos a palavra para os participantes também poderem apresentar suas considerações, perguntas, para a gente poder promover aí o debate. Beleza? Então, sem mais delongas, muito obrigado a todos. Professor Manuel, a palavra é sua. Obrigado, João. Obrigado pelo convite, e também parabenizar pela iniciativa. Achei interessante a maneira, inclusive, como você me chamou, né? É uma questão que está aí, mobilizando todo mundo. Como é que nós, né, da área do trabalho, né, da psicologia do trabalho, ficaríamos de fora dessa, né? Então, assim, o que é que nós temos a dizer, né? Então, me senti também convocado, né, como psicólogo do trabalho, a estar aqui, né, discutindo esse tema que, de fato, né, tem ganhado aí uma repercussão importante. Bom, de que lugar que eu falo? Né? Como o João disse, eu sou professor da Faculdade de Psicologia, estou na PUC há 22 anos, sempre me dedicando aí à área do trabalho, né, desde meados da minha graduação, que eu tenho me interessado por essa categoria. Depois de graduado, fiz o meu mestrado em engenharia de produção, discutindo a terceirização e os impactos na saúde mental dos trabalhadores. E o meu doutorado, né, foi articulando aí dispositivos do SUS para enfrentamento dos problemas de saúde mental dos trabalhadores, né, sobretudo de Betim. Eu estou na PUC de Betim, a vinculação inicial, né, é pelo campus de Betim, que é considerado uma cidade de operários, né, já, né, desde a vinda da Fiat, a Regap para cá. Aqui passou a ser considerado, né? Mudou o perfil da população, né, de uma perspectiva mais rural, para uma perspectiva mais industrial, né, uma cidade de operários, né, como a gente diz. Então é desse lugar que eu falo, assim, né, como um pesquisador, um estudioso,
em alguns momentos trabalhando também com intervenção no campo da saúde mental e trabalho, né? Então, quando o João propôs, né, nós discutirmos isso, eu fiz um esboço assim, de uma apresentação, e aí, João, você me controla aí no tempo, né, porque pode ser que eu me exceda, né, então você vai me sinalizando. Né, mas eu pensei em discutir alguns tópicos. Né, então, falar assim da escala 6 por 1, primeiro, do que se trata, né, eu acredito até que o Michel fale com mais propriedade, né, sobre essa questão, né, que se trata, mas vou, até para entender, né, para contextualizar a minha fala, né, então dizer um pouco disso, né, da relevância dessa temática, né, tentar entender um pouco aí, né, os interesses daqueles que querem manter essa escala de 6 por 1, e o interesse também daqueles que querem uma revisão, uma mudança dessa escala. E aí nós vamos ver que tem algumas concepções de trabalho subjacentes, né, tanto a uma perspectiva quanto a outra. Né, quero falar um pouco dessas concepções, né, falando então do trabalho e emprego, que é uma das concepções de trabalho e seus impactos na subjetividade, principalmente na saúde mental dos trabalhadores. Daí a necessidade, né, de nós revermos o modelo de trabalho, e considerando aí a redução da escala de trabalho como um primeiro passo aí nessa revisão. Tá? Não sei se vai dar tempo de tudo, mas pelo menos uma pincelada em cada um desses tópicos. Bom, acho que a redução da escala 6 por 1, né, o que seria essa escala 6 por 1, acho que isso já está muito debatido, isso já tem sido muito discutido no meio midiático, que essa ideia da jornada semanal de trabalho de 44 horas, que é a jornada, vamos dizer, padrão do Brasil. Né? Não é a única que existe, né? Dependendo aí de acordos coletivos, algumas categorias têm, vai ter uma variação dessa escala. A nossa mesmo, de docentes, é 40 horas, né, o limite de horas semanais, né? Mas a jornada padrão é 44 horas, o que daria, então, 8 horas por dia. Então, daria 5 dias de 8 horas e mais 4 horas aí no final de semana, o que tomaria, então, do trabalhador, né, o que demandaria do trabalhador, ele trabalhar 6 dias por semana e folgar um dia na semana. Então, tem sido feita uma discussão, não é uma discussão nova, né? Se a gente for levar em consideração que desde a Revolução Industrial os trabalhadores vêm lutando por reduções de carga de trabalho, né, por várias razões. Né? Primeiro, por entender, né, que não há necessidade de manter cargas de trabalho tão elevadas, até mesmo para se manter o nível de produtividade, e também por entender, né, que escalas longas de trabalho trazem aí prejuízos à saúde, né? Intensifica o desgaste do trabalhador. Né? Então, na Revolução Industrial, nós tínhamos jornadas de trabalho de 18 horas diárias, 15 horas, né? Isso foi reduzindo. E uma das primeiras lutas aí, né, dos trabalhadores, né, desde o surgimento aí das grandes fábricas, era a redução. Dentre as pautas, né, do movimento dos trabalhadores, era a redução da jornada de trabalho. Também idade mínima para o trabalho, melhorias de condições de trabalho, né, mas a redução aí é uma pauta. Então, isso vai e volta. Né? De alguma maneira, há momentos que há uma intensificação nessa discussão, depois, né, a partir de algumas negociações, isso entra aí num certo resfriamento, né, e depois isso volta. E voltou agora no Brasil. Né? Muitos países já fizeram essa revisão, já estão fazendo nova revisão, né? Então nós temos países aí, né, com jornada de trabalho 36 horas, 40 horas, né? A França está querendo reduzir ainda mais, né? Salvo engano, acho que é para 32, 34 horas semanais, né? Justamente por isso, né? Para a gente entender, olha, será que precisamos, né, de jornadas tão
extensas e extenuantes de trabalho? Bom, por que esse tema se torna tão relevante nos nossos tempos, assim, do Brasil? Tá? Justamente por nós entendermos, os trabalhadores têm se sentido, e nós verificamos uma intensificação, né, desse prejuízo, né, mas nós temos percebido que o trabalho tem prejudicado muito a vida, a saúde dos trabalhadores, a ponto de nós até usarmos, né, no meio do trabalho mesmo, nós usamos essa expressão, né, um mundo do trabalho, né, como se fosse um mundo à parte da vida, né, como se nós tivéssemos dois mundos, né, um é o do trabalho, o outro é da vida, como se a vida não acontecesse também no trabalho, né, isso é uma questão que eu quero problematizar daqui a pouco, né, acho até interessante o slogan que tem sido usado, né, vida além do trabalho, como se no trabalho a gente não vivesse, essa é a impressão que a gente vai tendo, né? Então, desde o fim da pandemia, a gente observou que isso se intensificou, né? Porque, de alguma maneira, o trabalho em home office propiciou um aumento da nossa dedicação ao trabalho, já que não tinha o tempo do deslocamento. Então, o home office veio, de alguma maneira, para ampliar, né, essa jornada de trabalho, e quando nós voltamos para o presencial, parece que essa mesma lógica está sendo imposta. Embora a jornada de 44 horas, né, a escala de 6 por 1, venha antes disso, mas a gente tem observado que o pós-pandemia intensificou ainda mais, parece que agora se justifica, né? É como se a gente tivesse essa impressão de que a gente dá conta, né? A gente dá conta de trabalhar 6 por 1, 7 por 0, né? Em resposta aí também a uma sociedade cada vez mais 24 horas, né? Que a gente vai ver que essa escala ela é muito usada, sobretudo no comércio, e não, talvez não seja por acaso, né? Até porque o capitalismo ele começa aí, né, com a expansão do comércio, né? Os burgueses era de uma classe de comerciantes, né? E talvez o comércio seja uma das áreas onde a gente verifica essa maior exploração, né? O que cai no gosto, né, da população, isso se torna um problema difícil de repensar essa escala, vai tendo aí também à disposição um comércio 24 horas. A vida, essa sociedade, né, do tempo todo está produzindo, está consumindo, né? Vamos chegar um pouco aí, né, daqui a pouco, nesse ponto. Acho interessante o quanto que essa pauta, a gente tem escutado uma expressão assim, furou a bolha. Em que sentido? Porque se até um determinado momento, né, desse passado recente, parece que as discussões políticas no Brasil ficaram muito centradas, muito voltadas para as chamadas pautas morais, né? Difícil a gente pautar alguma coisa diferente disso, né? Tem sempre alguém para usar um argumento moral para dizer, né, do governo A, governo B, né? E essa pauta do 6 por 1 fura, estoura essa bolha e, de repente, muitas pessoas, né, de diferentes preferências ideológicas, partidárias, começam a questionar isso. Né? Isso caiu na população, e isso se espalhou na população, de um modo geral, né? Não apenas no meio acadêmico. Hoje isso é assunto, né, em vários lugares. E por que disso? Porque pela primeira vez, né, desde os últimos tempos aí, né, talvez das últimas décadas, talvez, ou dos últimos anos, certamente, pela primeira vez nós vamos ter um assunto que, de fato, impacta o cotidiano da vida das pessoas, que é o trabalho. Sem trabalho não há sociedade, sem trabalho não há vida. Então, discutir sobre o trabalho é discutir questões que, de fato, interessam a vida de todos nós. É impossível
ficarmos longe das discussões de trabalho, porque o trabalho ocupa um lugar central na vida das pessoas e na vida da sociedade. Né? A sociedade se organiza de uma determinada forma e tem o trabalho como elemento de manutenção dessa sociedade. Sem trabalho não há vida humana possível. Né? Então, mexer com o trabalho, mexe com todos nós. Isso eu tenho achado um movimento muito interessante, né? Porque parece que agora dá para a gente discutir algo que é realmente relevante, né? Sem ser uma questão moral, mas uma questão de subsistência material e de subsistência psicológica, né? Já que o trabalho é também um elemento muito importante para os processos de subjetivação. Né? E aí, né, como não poderia deixar de ser, nós vamos ter também, bem ao gosto do Brasil, essa polarização. Né? Se a gente já viu isso acontecer nas pautas morais, né, nessa questão também nós vamos ter os defensores da escala 6x1, né, e aqueles que querem essa revisão, né, queremos mudança, né, com esse slogan, né, vida além do trabalho. Né, esse trabalho está nos roubando a vida. Para a gente perguntarmos, né, mas afinal, de que trabalho que nós estamos falando? Assim, redução de escala de trabalho, a favor do trabalho, vida além do trabalho. Qual que é a concepção de trabalho que está na base dessa discussão? Nós estamos falando do trabalho-emprego, da venda da força de trabalho, ou seja, da capacidade que todos de executar trabalho e de produzir excedentes, produzir para além daquilo que é necessário para a nossa própria manutenção. E se nós somos capazes de produzir excedentes, a questão é quem é que vai ficar com esse excedente que nós produzimos. E aí nós vamos ter, desde o advento do capitalismo, a divisão da sociedade em duas classes. Né? Classe daqueles que detêm os meios de produção, que vão querer investir em algo para fazer aumentar a sua lucratividade, os seus rendimentos, né? Enfim, é um investimento. E nós temos, de outro lado, aqueles que estão destituídos desses meios de produção, que para sobreviver vão ter que se submeter, vender a sua força de trabalho para aquele essa força de trabalho. Então, quando nós falamos dessa jornada de trabalho, nós estamos falando de um tempo que nós disponibilizamos, né, que nós alugamos a nossa capacidade de trabalho, alugamos o nosso tempo, né, para aquele que detém os meios de produção e vai querer explorar essa mercadoria, né, a força de trabalho transformada em mercadoria, vai querer explorar, porque como é um investimento, quanto Manuel, mais você Manuel, puder deixa eu te explorar, cortar só um sim. minutinho, 5 minutos, tá? Rapaz, né? Eu estou na metade, mas eu vou abreviar, né? Então, o que nós vamos ter nessa discussão, né? Aqueles que defendem, né, estão defendendo, né, os interesses dos detentores dos meios de produção. É preciso, né, continuar explorando. E claro que ao ter essa ideia, né, da venda da força de trabalho, vem toda também uma concepção de sujeito, né, uma concepção de trabalhador. É como se as pessoas que reivindicassem redução dessa jornada de trabalho não quisessem trabalhar, estão com preguiça, surge aí a ideia do vagabundo, né? O que as pessoas estão querendo? Né? Estão querendo ganhar muito e trabalhar pouco, né? E, do outro lado, os trabalhadores que, de fato, estão se sentindo prejudicados. Por quê? Né? Porque nessa forma de trabalho, a mesma vida local de trabalho. Nós somos destituídos, né, do controle do processo, do controle dos meios, do controle do produto, né, e viver nesse trabalho. Então, quando as pessoas falam, né, vida além do trabalho,
é porque nós temos essa nítida impressão de que quando a gente está a serviço, né, do empregador, nós não estamos produzindo algo que se reverte para nós, né, seja na forma de benefícios, né, de ganhos, né, a gente recebe um salário, né, um salário aí geralmente mínimo, um pouco mais do mínimo, 2 salários, ao passo que aquilo que a gente produziu está muito além do que, de fato, a gente recebe. Bom, aí já vem, né, uma primeira implicação, né, dessa forma de trabalho, né, que é isso em que a gente se sente assujeitado. Se, por um lado, o trabalho é o meio de vida, a gente fala do trabalho como atividade vital, ou seja, é uma atividade que é para trazer vida, e vida, no sentido mais amplo da palavra, os meios de satisfazer as nossas necessidades, de ampliar as nossas relações, de desenvolver nossas potencialidades humanas. O trabalho é para isso, ele é vital para o ser humano. O trabalho, o emprego, nos rouba disso, nos tira grande parte disso. Claro que algo ainda se mantém, mas muito mínimo disso que se mantém. Então, quando nós reivindicamos uma redução da jornada de trabalho, o que está sendo reivindicado é uma retomada de um tempo que foi tirado do trabalhador. É simplesmente devolver algo que foi expropriado, e apropriado por esse que detém os meios de produção. Os impactos, gente, que essas jornadas extensas de trabalho têm sobre a saúde, sobre a subjetividade, são inúmeros. Assim, né? Vários estudos já apontam, né? Desde dos desgastes na forma de adoecimento, burnout, por exemplo, está muito na voga aí a gente falar da síndrome de burnout, né? Mas tantas outras formas de desgaste são reflexos diretos dessa forma de trabalho passa a ser dedicado para a recuperação dos efeitos danosos do trabalho. É só um detalhe também, né? Interessante a gente verificar, né? Quem é que defende a escala 6x1, né? Dificilmente vai ser uma pessoa que está submetida a ela, né? Geralmente, quem defende a escala 6x1 não trabalha numa escala de 6x1, Dificilmente você vai ver uma pessoa nessa escala que aderiu de fato a esse projeto, assim, né, de que nós temos que nos esgotar ao máximo, porque senão o país quebra, né, que é outra questão interessante. Tá, mas o Brasil inteiro tem servido a quem? Assim, né? Quem é que usufrui de um país inteiro? Então, enfim, né, os impactos, né, dessa forma de trabalho são inúmeros, significativos e que não se limitam apenas à saúde física e à saúde mental, mas afeta também as relações, os familiares que se veem privados dos seus entes queridos que estão trabalhando e quando chega em casa precisa repousar, e as pessoas da casa também precisam contribuir para que essa trabalhadora, esse trabalhador possa descansar para que no dia seguinte se dedique ao trabalho. Então, nesse sentido, né, pensar na redução da escala de trabalho toca no cerne da questão, porque explicita aquilo que o tempo todo os donos do capital tentam esconder, que é o conflito capital-trabalho. Então, quando a gente começa a questionar isso, fica evidente que o conflito continua, por mais que haja um discurso de superação desse conflito, hoje patrões e trabalhadores dão-se as mãos rumo a um objetivo comum, a gente vai ver que esse discurso não se sustenta na prática quando surge esse questionamento. Tá, mas então e a jornada de trabalho? Quem é que está vivendo de fato, quem é que está tendo a possibilidade de se desenvolver, de se realizar minimamente no seu próprio trabalho. E aí, então, só para finalizar, que eu falei que eu vejo essa redução da escala como um primeiro passo para nós revermos a própria lógica do capital, porque aí nós começamos a nos perguntar, que trabalho é esse que nós executamos? Por que precisamos de um tempo de
de descanso estipulado, né? Ou seja, o quanto estamos sendo desgastados por esse tipo de trabalho. Né? Então, acho que é um primeiro passo reduzir, até para a gente ter tempo para pensar, né? Porque enquanto a gente está cansado, a gente não consegue pensar, não consegue refletir. Os trabalhadores precisam de condições, tá? Essa mudança não vai vir de um lugar só. A mudança ela precisa ser necessariamente coletiva, porque o problema é coletivo. E um primeiro passo é, de fato, dar um tempo de descanso para que esse trabalhador possa pensar, para que esse trabalhador possa estudar, para que possa entender, e aí sim, né, a gente ir tendo condições de mudar essa realidade. Bom, é isso, né? Pelo menos para um início de conversa, né? Acho que depois a gente vai ter um momento aí para debate, né, João? Com certeza, Manuel. Te agradeço muito as considerações. Já tem perguntas no chat aí, nós estamos registrando. Depois, no momento adequado, a gente retorna aí com os questionamentos. Com a palavra, o professor Michel. Pessoal, boa tarde. Primeiro vou agradecer de novo o convite do professor João e cumprimentar ele, o professor Manuel e todos vocês que estão aqui. Meu nome é Michel Carlos Rocha Santos, eu sou professor de Direito do Trabalho na PUC Minas, atualmente estou no campus Lourdes. Sou ex-aluno da PUC, né? Sou um filho da PUC também, e estou na docência desde 2008, tá? E já trabalhei em vários campos, mas nos últimos anos aí concentrado no campus da Praça Liberdade, Campus Lourdes, né? E como se diz, direito do trabalho é o meu feijão com arroz diário, né? Já há muitos anos que ele faz parte aí da minha vida no aspecto da docência, né? Eu também comecei a trabalhar muito cedo, né? Já trabalhei muito na jornada 6x1, então, digamos que eu tenho até propriedade para falar. Atualmente eu não estou nela, né? Felizmente não estou submetido a essa jornada, mas estou defendendo, né, a redução e a eliminação desse método de jornada para a gente ter, né, um outro cenário, um outro paradigma aí de construção, né, de organização de jornada de trabalho para os trabalhadores brasileiros, né? Conforme o professor Manuel destacou, né, a redução da jornada é luta histórica dos trabalhadores, né? Assim, se a gente for analisar aí os documentos históricos, os registros, né, não só no plano europeu, né, que é onde a gente se debruça mais em termos de análise inicial do problema, mas também em termos latino-americanos e também brasileiros, pegando, por exemplo, os primeiros movimentos de greve no Brasil, né, eles tinham basicamente duas linhas muito claras, né, melhorias salariais e redução de jornada de trabalho. Então, é uma luta histórica, as primeiras manifestações protetivas da legislação trabalhista caminharam exatamente para você reduzir, né, o módulo de trabalho ao longo do dia, que já chegou a 16, 14, 12 horas, né, e gradativamente isso foi sendo diminuído, né? No Brasil, a gente já, antes da Constituição de 88, nós já tivemos, né, experiências com a jornada balizada ali em 44 horas semanais, quer dizer, é esse o critério que a Constituição de 88 adota, né? Nenhum trabalhador vinculado ao regime contratual do emprego, né, igual também foi destacado, e o emprego, aquele regime contratual em que o trabalhador presta serviço subordinado ao empregador, né? Então ele não tem liberdade de ação e tem uma liberdade contratual quase que muito reduzida no contexto da sua execução de atividades, então ele trabalha para o empregador. Nesse contexto do emprego, o limite, né, o padrão constitucional limite são essas 44 horas semanais, diluídas aí em 6 dias, né? Conforme o professor Manuel destacou, uma forma de você diluir, geralmente é essa, né? De segunda a sexta, 8 horas e mais 4 horas no final de semana, mas tem outras possibilidades de você diluir essa carga horária em 6 dias, né? E aí a gente faz até uma brincadeira, né, com aquela música infantil, né? 7 dias a semana tem, um dia para descansar, né? A gente não pode trabalhar 7 dias na semana, a gente pode trabalhar atualmente 6 dias, mas observando esse critério das 44 horas. E é importante lembrar que na Constituição de 88, né, esse debate da jornada foi feito ali durante a Constituinte, né?
os parlamentares constituintes do lado das empresas, né, do lado do capital, defendendo a jornada de 48 horas, né, 6 dias, 8 horas diárias, fechando 48, e os parlamentares ligados à classe trabalhadora, né, especialmente ali, né, a turma do Brizola, e, né, a turma do Lula, outros parlamentares daquele momento defendendo 36 ou 40, né? Havia uma dissidência ali, inclusive dentro dessa linha dos trabalhadores, puxando para as 36 horas. E a Constituição acabou ficando no meio do caminho, né? Nem 48, nem 40, ficamos com as 44 horas. E a gente vem observando um movimento aí global, né, de redução da jornada, né, um apelo pela redução da jornada, pensando que reduzir a jornada é garantir melhor, né, a prevenção do adoecimento dos trabalhadores, efetivar outros direitos fundamentais dos trabalhadores, como o lazer, como o descanso, né, como o convívio familiar, como a oportunidade de se dedicar a outras coisas, né, a outras tarefas que não sejam eminentemente tarefas produtivas, né, porque a gente está num cenário que tudo que a gente faz tem que ter uma vertente, um deslocamento para o aspecto produtivo, né? A gente tem que produzir, né? A gente fica parado assim, eu estou parado aqui olhando a grama do meu quintal, pô, você não está produzindo nada, você tem que fazer alguma coisa para, né, gerar algum resultado. Isso no sistema capitalista é muito propício, né, para quem está explorando economicamente a mão de obra dos trabalhadores. Então, esse movimento global de redução, ele vem se destacando, né? O professor Manuel pontuou muito bem, tem altos e baixos, né? Às vezes ele vem mais forte, outras vezes ele retrocede. No governo Lula I, quase que foi aprovado também uma PEC de redução de trabalho, mas ela acabou não avançando, né? Não se aproveitou aquele ótimo momento econômico, né, para fazer isso. Mas agora ele retorna no Brasil, capitaneado aí muito, né, pelos jovens trabalhadores, né? É muito interessante, é bonito ver os jovens trabalhadores, que são os nossos alunos aí, né, que já estão pelejando nos estágios, nas atividades laborativas, levantando essa ideia, né, já entenderam que o mercado funciona dessa maneira e que é preciso tentar mudar, né, uma perspectiva melhor para essa questão da jornada de trabalho. Então, o padrão europeu é bem diferente do nosso, né? Lá já se trabalha menos horas ao longo da semana, e aqui na América Latina a gente teve o exemplo recente do Chile, que aprovou uma lei que vai reduzir gradativamente, né, a jornada de trabalho semanal para 40 horas, né? Essa lei foi aprovada recentemente, aí a cada ano você vai reduzir uma hora até chegar em 40, o limite lá era de 45 horas semanais. Então, a gente tem esse movimento e é importante pontuar do ponto de vista do direito, né, a dificuldade de se aprovar isso, né? Porque, como o tema é constitucional, a gente precisa de uma proposta de emenda à Constituição. O que isso significa? Que eu preciso aprovar por um quórum muito qualificado, né, 3/5 no Senado, 2 vezes, 3/5 na Câmara, 2 vezes. Né? Então, é um quórum de aprovação difícil. Né? Recentemente, a gente aprovou aí a reforma trabalhista, em 2017, alterando vários dispositivos da CLT, e ali foi mais fácil porque a CLT tem o status ali de lei ordinária, então você aprova muito mais facilmente com uma única votação em cada casa e com um quórum bem mais baixo. Então, não vai ser fácil aprovar, e a proposta é audaciosa porque ela está batendo nas 36 horas semanais na jornada 4x3, né? Jornada 4x3, que já é um movimento aí também da semana de 4 dias, né? Semana de 4 dias, a gente já vê isso ocorrendo em alguns lugares ou em algumas empresas. Tem a ideia também eu acho essa boa, né? A Short Friday, né? Que sexta-feira, meio-dia, acabou, né? Trabalhamos segunda, terça, quarta, quinta. Sexta-feira, meio-dia, acabou, né? Professor Manuel, o que você não fez até agora, deixa para segunda-feira e vamos, né, fazer a pausa aqui para a gente descansar. Então,
está em ebulição esse tema, mas não vai ser fácil aprovar, especialmente pela composição parlamentar que a gente tem, né? Muitos parlamentares ligados ao setor produtivo. E o professor Manuel destacou o comércio, mas tem um outro setor que gosta muito da jornada 6x1, que é o setor do agronegócio, né? O agronegócio também admite muitos trabalhadores fazendo uso da jornada 6x1. Então, não vai ser fácil fazer essa aprovação, mas a gente tem esperança de que pelo menos o 5x2, a minha esperança é essa. Não é o 4x3, é o 5x2, nós passaremos a ter 2 dias de descanso, né? E do ponto de vista do direito, né, do direito do trabalho em especial, será uma vitória muito importante, até para explicar, né, que o nosso país é um país que ainda tem um déficit de empregos, né? A gente tem níveis de desemprego realmente que são contínuos, né? Às vezes cai um pouco, mas ele está sempre aí. E se você está reduzindo a jornada, você está viabilizando e criando espaço para surgimento de novos postos de trabalho, né? E está na hora da gente priorizar o aspecto pessoal, né? O aspecto da subjetividade, que o professor Manuel aqui, em detrimento do aspecto meramente produtivo, né? A gente tem debatido muito no direito do trabalho a dimensão humana do direito do trabalho e da legislação trabalhista, né? A gente pega muito a dimensão econômica, a dimensão contratual, mas o direito do trabalho tem uma dimensão humana, porque quem está ali no centro de tudo é um trabalhador que usa, né, o trabalho aí, né, para subsistência material e para subsistência psicológica. Foi o que o professor Manuel disse aqui, eu até anotei, vou começar a falar isso nas minhas aulas, né, uma subsistência psicológica, porque nós somos dependentes do trabalho, né? Sem o trabalho a gente não se reconhece como sujeito e os nossos pares também não terão dificuldade em nos reconhecer. Só que o trabalho não pode ocupar. Ele já ocupa, né, a maior parte, digamos assim, da nossa existência, porque com o avanço tecnológico, né, a gente tem ficado cada vez mais tempo conectado ao trabalho. Então, esse é um elemento que também tem que ser trazido a debate para incentivar e fomentar, de fato, a redução da jornada semanal, porque nós estamos trabalhando mais, porque é muito difícil separar a dimensão temporal, casa, lazer, descanso e trabalho, né? Os nossos pais saíam de casa para trabalhar, cumpriam um horário determinado e voltavam para casa e não eram incomodados, não eram acionados durante os períodos de descanso em razão das dificuldades de comunicação instantânea. Agora nós temos facilidade de comunicação instantânea e a qualquer momento eu consigo achar o sujeito onde é que ele esteja. E aí eu posso acabar acionando ele para fazer alguma coisa. E nós, como trabalhadores, também acabamos ficando ali num giro, né, num loop infinito de ficar olhando e-mail, WhatsApp, como se a gente estivesse também procurando ali tarefa para fazer. A gente precisa também tentar, né, isolar um pouco esse momento aí, né, dedicado ao descanso. Então, para o direito do trabalho, né, vai ser uma questão muito importante. O Brasil é um país, né, não se fala muito disso, mas o Brasil é um país onde são realizadas muitas horas extras, tá? Então, o que isso significa? Além de trabalhar a jornada habitual, né? Isso não estou, como se diz, não estou tirando isso da minha cabeça, não. Você pode olhar aí estudos do DIEESE, estudos do IBGE, do IPEA. O brasileiro, em regra, faz hora extra, né? Eu brinco com os meus alunos. Se você ainda não fez, um dia você vai fazer, tá? E veja, se eu tenho carga extra, é porque eu tenho necessidade de novos postos de trabalho, né? Então, se você trabalha com a redução do trabalho extraordinário e com a redução da jornada regular, eu acho que você vai ter um movimento favorável no mercado e acho que chega dessa conversa de que vai prejudicar o setor produtivo, vai ter demissões. Toda vez que a gente levanta uma bandeira de melhoria para a classe trabalhadora, esses argumentos aparecem, né? Quando aprovaram a PEC da emenda das domésticas, o discurso era: acabou, agora ninguém vai contratar empregada doméstica mais, porque vai ter que pagar todos os direitos trabalhistas. Isso não aconteceu, né? Quando se aprovou a legislação
concedendo a licença maternidade para a mulher de 120 dias, né? Ah, não, agora vai ficar difícil contratar as mulheres e tal, e isso também não se verifica, apesar das dificuldades que o público feminino, nem questão do gênero, ainda enfrenta no mercado de trabalho. Então, toda vez que você levanta, agora nós vamos procurar uma melhoria, o setor produtivo vem, né, destacando aí, o professor Manuel falou, dessa posição antitética das classes mesmo, né? Eu acho que é impossível ultrapassar essa barreira quando a gente está posicionado Professor na Michel, esfera. 5 minutos. Já estou aqui caminhando para o final. Né? Então, os interesses são conflitantes e a classe trabalhadora, né, e que hoje é muito fragmentada, é muito diversificada, né, são várias pessoas com histórias de vida diferentes, aquela classificação, né, típica, né, em categorias, ela vai ficando para trás, mas a gente ainda tem, de um lado, quem vende a sua força de trabalho em troca de salário, né? Esse pessoal que está interessado e é o principal destinatário dessa possibilidade, né, dessa possível redução da jornada. Né? Então, para concluir minha fala, esperamos que ela ocorra, ainda que seja na jornada 5x2, porque isso vai viabilizar e vai efetivar aí outros direitos fundamentais, além daqueles ligados a ter o trabalho e a ter um trabalho protegido, mas a gente vai também viabilizar o direito ao lazer, o direito ao descanso, né, o direito a se desconectar, né, o direito à desconexão do trabalho, e outras, né, o próprio ócio, né, fiquei lembrando aqui da hermenêutica do sujeito, do Foucault, né, o cuidado de si, né, então aquela ideia da pessoa realmente ter um tempo para ela fazer coisas para ela, né, porque ela já faz muitas coisas para o empregador, então ela precisa também fazer coisas para ela. É isso, né? Obrigado pela paciência, estou à disposição. Muito obrigado, professor Michel. Nós já estamos cheios de perguntas aqui. Eu não vou ficar segurando muito, não. Já vou preparando, já dei uma lida aqui. E a minha proposta vai ser eu vou tentar ler e mais ou menos fazer um direcionamento, tá? E aí vocês sintam-se à vontade depois para, se eu passar a pergunta para um e o outro quiser falar também, sintam-se à vontade, tá? Mas rapidinho, antes de ler as perguntas, eu só queria destacar um ponto que todos os dois falaram, o Manel comentou ali, é a primeira vez, né, Manel, que aspectos que afetam a vida de todos nós ganham essa linearidade, essa visibilidade. Eu estou muito interessado na visibilidade, tem me chamado muita atenção a visibilidade que a Jornada 6x1, o fim da jornada, alcançou. Está dando um eco. Deixa eu ver aqui, peraí. Tem alguém com o microfone aberto? Por favor, fecha aí. Obrigado. E o professor Michel comentou também os jovens trabalhadores capitanianos, porque esse é um fato muito importante, é um fato político, que eu acho que é muito importante, porque nós só estamos discutindo e fazendo essa mesa redonda aqui porque nós, de alguma forma, fomos pressionados a isso e conseguimos também pressionar, né? O assunto está na sala de aula, está nas redes sociais, está no Instagram, está no TikTok, está em todo lugar. E me chama muita atenção porque que, por exemplo, na reforma trabalhista, que também afetou muitos pontos, a gente não viu essa repercussão, a gente não viu esse. E isso está ali, né? 2017, né? A minha aposentadoria, ela foi empurrada mais para frente aí, e eu não consegui mobilizar as pessoas e estou achando surpreendente. Então, eu queria também que, se vocês quisessem, comentassem sobre isso, que me pareceu um ponto muito importante, tá? Mas passando então para as perguntas aqui, essa aqui é mais endereçada ao professor Manel. A Natália perguntou aqui, pedindo se você poderia apontar alguns impactos da questão na construção da subjetividade e o papel da psicologia, né? Se você podia ser mais específico sobre isso aí.
A própria Natália também perguntou, estou entendendo aqui, Michel, pode ser mais direcionado a você, se a OIT pode ser uma aliada ou um obstáculo na redução da jornada. O que que você acha? Sua opinião sobre isso, tá? Papel dos organismos internacionais. O Leanderson fez uma pergunta aqui também, e Michel, essa está bem dirigida. O direito de trabalho não é contraditório nesse aspecto? Entende a jornada de trabalho como sendo 44 horas, ao mesmo tempo, processos trabalhistas considera que o deslocamento para o trabalho constitui tempo de trabalho. A questão do tempo de deslocamento, né? Como é que você vê isso aí nessa discussão? Tá? Vamos por aí? Então, pode ser, Professor Manuel. Manuel, professor Manuel primeiro. Pergunta simples, né, Natália? Responder assim, né, em poucas palavras. Bom, quando nós falamos de impacto, né, até algumas pessoas não gostam da própria psicologia, né, não gostam desse termo, né, porque um impacto sugere, né, uma pessoa passiva e vem algo impacta essa pessoa, né, mas tem um termo que nós utilizamos, né, em lugar disso, né, que é essa ideia da interatuação. Né? São, né, elementos que interatuam entre si, interatuam, né, com o trabalhador, e isso vai trazendo processos de transformação. Eu, particularmente, não vejo muitos problemas, né, com a palavra impacto, né, entendendo nessa dimensão aí de uma mútua transformação, né, da transformação do meio onde nós estamos e, nesse processo, nós nos transformarmos. Tá? E aí nós podemos pensar tanto em processos de transformação que nos leva ao desenvolvimento de potencialidades, de habilidades, né? Eu costumo dizer que não é por acaso que nós, quando as pessoas, aliás, eu não, né? Vários autores, né? Quando perguntam assim, o que é que você faz? Né? A essa pergunta faz, a gente responde com ser. Né? Eu sou psicólogo, eu sou professor, né? Então, isso diz do quanto que o trabalho, de fato, nos transforma, né? E o ser aí no sentido mais amplo da palavra. Agora, do ponto de vista, né, do adoecimento, aí nós vamos ter inúmeros, né? Desde os quadros de fadiga crônica, né? Que é aquele cansaço que você não consegue descansar, né? Por estar tão cansado. Os quadros aí, conforme eu disse, de burnout, impaciência, nervosismo, isolamento social, né? Pessoas que antes gostavam de atividades diversas começam a ficar mais retraídas, né? Então, assim, né, são vários quadros de alcoolismo, né? Quantos quadros de alcoolismo a gente percebe que tem o trabalho ali, né? Não que o trabalho cause, né? Mas de alguma maneira está correlacionado, está ali, né? Ou sustentando, ou favorecendo, ou demandando do trabalhador estratégias que ele precisa recorrer, né, alguns recursos, e esses recursos nem sempre são saudáveis, né, que levam aí ao adoecimento. A própria categoria estresse, né, se a gente for pensar o que é o estresse, é uma tentativa de adaptar, né, a gente vai tentando se adaptar, né, à vida, só que nesse processo de adaptação, se o objetivo é sobreviver, né, a adaptação pode levar a transformações significativas, né, nos nossos processos corpóreos e psíquicos que podem nos matar. Então, aqui a gente pode pensar, né, nesses impactos, nessa dupla dimensão. Agora, assim, qual que é o papel da psicologia? Né? A gente tem investido muito na ideia de transformação das próprias realidades de trabalho. Hoje a gente discute muito, né, se durante muito tempo aqui no Brasil, né, a gente ficou muito voltado para a questão, né, das pesquisas sobre o adoecimento do trabalhador, nos últimos anos, aí, talvez umas 2 décadas, 2, talvez 3 décadas, a gente tem preocupado muito mais com as transformações da realidade de trabalho, né, por meio das chamadas clínicas, né, clínicas do trabalho. Ou seja, essa ideia de que é preciso tratar do trabalho. Não é apenas tratar dos trabalhadores, não é esperar que o trabalhador adoeça e manda ele para os consultórios. Isso é importante? Sem dúvida, para as pessoas que já estão adoecidas.
As pessoas precisam ser tratadas. Mas se o trabalho está adoecendo as pessoas, o trabalho também está doente. Então é preciso cuidar do trabalho. Né? É preciso tratar desse trabalho para que o trabalho seja fonte de saúde. Não estou falando de trabalho paradisíaco, feliz da vida, não. É trabalho com possibilidade de desenvolvimento das nossas potencialidades humanas. É nisso que a gente aposta. Não sei se eu respondi ou se eu fui muito evasivo aí na resposta. Não, acho que sim, tá muito, já deu material aí. Obrigado, Manuel. Michel, você. Bom, a Natália está perguntando da posição, né, da OIT ou da influência, né, da Organização Internacional do Trabalho. Eu acho que é, tanto a OIT quanto outros organismos internacionais, mas principalmente a OIT, são, no primeiro momento, aliados, né, nessa discussão da redução da jornada. Né? A OIT já tem algumas diretivas, algumas recomendações e também convenções específicas quanto à questão da saúde do trabalhador, né? E a redução da jornada, o cumprimento dos intervalos de descanso passa por isso também. Então, acho que vai ser, do ponto de vista, né, de influência, vai ser uma influência positiva, né, a posição da OIT, né, se a gente pensar também nas ODS, né, tem a ODS do trabalho digno e desenvolvimento sustentável, eu acho que se aplica perfeitamente, né, a essa possibilidade da redução da jornada de trabalho. Né? Então, acho que é por aí. O Leandro perguntou aqui do tempo de deslocamento. O tempo de deslocamento, Leandro, era uma possibilidade, né, que a CLT trazia antes da reforma de 2017. Em situações excepcionais, né, especialmente quando o local de trabalho era muito distante, né, não tinha transporte público, difícil acesso, esse tempo de deslocamento era computado na jornada, porque esse trabalhador, além de cumprir a jornada regular, ele tinha um desgaste indo para o local de trabalho. Né? Então, isso também agregava ali o módulo de tempo dele do dia. Né? Então, a reforma reformou a CLT nesse aspecto e excluiu, né? Não existe mais a previsão legislativa desse tempo de deslocamento, né? Mas o judiciário ainda julga casos antigos, né? Então, casos anteriores, talvez esses casos que você está mencionando se refira a processos anteriores, né? De data ali e fatos ocorridos antes da mudança legislativa, né? E o Sérgio aqui falou da questão da autonomia, né? Autonomia dos trabalhadores e o caráter vinculante do direito do trabalho, né? Nesse contexto das discussões, né, o nosso governador se posicionou contra a redução e disse ele falou algo mais ou menos assim: se ficar combinado entre o empregado e o empregador que a jornada é de 5 dias, tudo bem. Mas se ficar combinado que é de 6, tem que ser de 6. Então, assim, esse negócio de combinar, quer dizer, dá a impressão de que o trabalhador tem autonomia contratual. Eu não vejo dessa forma. Não vejo trabalhador dependente do trabalho, dependente do emprego e subordinado ao empregador. Não vejo ele como sujeito autônomo na seara contratual, né? E a gente pode observar aí que, quer dizer, a vaga do emprego vem pronta, né? A vaga do emprego vem pronta. Tantos dias, tal horário, esse é o salário, esses são os benefícios. Você adere ou não, né? A margem de negociação do trabalhador é muito pequena, para não falar inexistente, né? Porque na relação de emprego, o poder está concentrado na figura do empregador, né? O poder, essa microesfera de poder está ali na figura do empregador. Então, eu não vejo como ele tem autonomia para escolher 5 por 2, ou 6 por 1, ou 4 por 3. Aí que vem o aspecto imperativo da legislação trabalhista, né? A legislação é paternalista. Ela não é paternalista, ela é uma legislação com foco protetivo, igual a gente tem o direito do consumidor, né? Como eu tenho sujeitos desequilibrados contratualmente, né, em graus de assimetria de forças, eu tenho uma legislação mais cuidadosa e mais voltada para tentar dissipar um pouco, né, essas desigualdades, dando um foco ali de maior proteção a quem é desamparado no plano contratual. Né? Então, não vejo, eu não acredito em autonomia, viu, Sérgio? Assim, autonomia
em outra seara contratual, não na seara do emprego. Acho que é isso. Eu queria ouvir você sobre a questão da mobilização dos jovens. Por que que essa jornada 6x1, a opinião que vocês têm sobre isso, por que que nós que estamos com cabelo branco, quem ainda tem cabelo, tal, com a barba branca, quem usa barba, nós não conseguimos sensibilizar e, de repente, as as pessoas estão se mobilizando. Vocês acreditam que isso vai durar? Como é que vocês estão percebendo isso aí? Ô, João, eu acho que é complicado, né, a gente falar assim de esperança, né? Assim, o quanto que a esperança é de fato um bem, né? Eu sempre me questiono assim, né, o que a esperança estava fazendo lá na caixa de Pandora no meio de tanta desgraça, né, de tanta coisa ruim, né? Então, assim, até que ponto que a esperança também é de fato um bom afeto, né? Mas acho que nesse contexto, sim. Acho que tem possibilidades, né? Talvez pelo momento histórico, pelo estrangulamento a que nós estamos chegando. Então, acho que tem uma diferença aí, né? Porque acho que a nossa geração foi sendo submetida a isso de uma maneira mais gradativa, né? E talvez com essa ideia assim, de que os efeitos é a médio e longo prazo. Né? Até a mesma reforma trabalhista, né? Assim, a gente não tinha muita clareza dos efeitos mais concretos disso. A gente vislumbrava, falar, ó, isso é fria, né? Isso vai impactar, mas vai, né? Tá assim meio distante, talvez isso dificulte a gente a dimensionar isso, né? Ao passo que essa pauta agora, ela tem um caráter assim de algo que está muito mais no concreto, no imediato, né? Porque se quando você vira para uma pessoa pega e fala, olha, você trabalha 6x1, e se você trabalhasse 5x2, 3x4, você já imaginou a quantidade de coisas que você poderia fazer hoje? Então, eu acho que esse caráter mais próximo, mais concreto, né, traz essa possibilidade. Né? E outra, os meios de divulgação aí que hoje nós temos, né, várias redes sociais que não estão concentrados na mão de certos grupos que repassam essas informações. Então, nesse sentido, acho que a internet veio também trazer a possibilidade, né, de nós termos diferentes visões sendo difundidas e isso vai atingindo as pessoas. Né? É mais ou menos uma leitura assim, né, de por onde que eu penso que a coisa passa. Né? Mas eu tô confiante assim, né, de que a gente pode ter, né, concordo com o Michel, não acho que a gente vai conseguir 4x3, mas se a gente conseguir 5x2 já é um avanço, né? Acho assim, um passo de cada vez, né? Isso mesmo. E aí, Michel? Eu acho que a questão do envolvimento dos jovens trabalhadores, eu acho que tem a ver com uma tomada de consciência e de compreender o mundo, como é que ele funciona, né? Você destacou aí, né, João? As pessoas vão ter que trabalhar mais para alcançar uma possível aposentadoria, né? Então, se a gente vai ter que trabalhar mais, isso é fato, e como se diz, provavelmente eu vou passar, eu tenho 45, eu devo passar por mais uma reforma previdenciária, né? Então, o tempo de trabalho ao longo da vida vem só aumentando. Então, a gente precisa tentar equacionar isso para que esse tempo de trabalho, durante a sua execução, né, ele tenha um pouco mais de leveza aí para quem está trabalhando. Né? Então, acho que os jovens estão compreendendo ou se importando com essas questões que talvez antes eram um pouco alheias, isso aqui não me diz respeito, mas passa a fazer respeito, a dizer respeito a todo mundo, né, quando a gente começa a trabalhar, né? Então acho que é por aí também. Ótimo, muito bom. Eu vou registrar aqui o comentário da Adriana Barbosa. O regime de trabalho afeta a qualidade de vida e os direitos dos trabalhadores, especialmente em relação ao equilíbrio entre vida pessoal e profissional. É uma pergunta, acredito, ao longo do tempo iremos ver o reflexo
É isso mesmo, Adriano. Com certeza, o Michel já acabou de fazer o comentário dizendo exatamente a respeito disso, né? Como que, na verdade, a jornada 6x1, ela, a impressão que eu fico, sabe aquele balaio onde está cheio de novelo de lã e você puxa um e está vindo o resto todo. E é isso é ótimo que venha, né? Porque, como disse o Manuel, a gente falava é fria, mas a gente não conseguia, né, sensibilizar as pessoas. E agora, acho que você foi muito feliz, Manuel, essa dimensão da temporalidade, da vida, né? As coisas estão acontecendo agora e, de repente, as pessoas se pronunciaram e até alguns atores políticos inesperados estão se manifestando, certamente com seus interesses também, né, ligados ao eleitorado, mas a luta política tem disso, né? É, eu quero crer que a gente consegue, sim, fazer parte dessa mobilização que precisa ser feita, mantida e ampliada para efetuar conquistas, porque, como vocês bem disseram, a classe trabalhadora nunca ganhou nada de graça. Tudo foi reflexo de lutas, né, que não podem ser esquecidas, são lutas importantes e nós temos que continuar lutando, sim. Gente, eu agradeço a todos e todas. Eu havia comentado no início para quem chegou depois, né, que a gente tinha um compromisso assumido tanto com o Manuel quanto com o Michel de primar pela pontualidade. Nós prevíamos aqui 1 hora, porque todos têm muitos compromissos. Foi uma gentileza de ambos cederem um tempo aí para essa conversa, e nós entendemos que a hora boa de acabar é exatamente quando você fala assim, nossa, mas eu queria continuar conversando, eu quero continuar. Nós temos até expectativa de promover outros encontros semelhantes a esse. Natália, se você puder escrever na caixinha aí, eu vou te agradecer para a gente não prolongar, mas eu preciso falar disso. Nós estamos tentando trazer também colegas de outros campos de conhecimento, da economia, da administração, para tentar ter dados, inclusive, que nos permitam analisar para além do discurso, simplesmente, olha, vai quebrar o país, mas espera aí, qual que é o impacto, onde já foi feito, o que que significou, né? E quem sabe se a gente não consegue promover outros espaços, outras rodas de conversa, para ampliar esse diálogo e manter essa chama acesa. Eu convido as palavras finais aí, Michel, Manuel, rapidamente, se vocês quiserem, né, fazer os fechamentos, para poder interromper. Agradecer mais uma vez, João, pela oportunidade. O Cadu também escreveu aqui, né, queria ressaltar a importância, né, desse tema, a pertinência, né? Então, acho que você foi muito, muito feliz ao propor isso, né? E acho, né, muito importante mesmo, né, incorporar outras áreas do saber aí nessa discussão. Então, sim, parabenizar mais uma vez pela iniciativa, né, e agradecer essa oportunidade, né, e dizer aí, assim, somos parceiros de luta, né, isso que você falou. O trabalhador nunca conseguiu as coisas, né, não veio de graça, né, sempre resultado de muita luta. E aí nós estamos na luta, né, somos aí companheiros de luta, conte sempre com a gente. Eu também Obrigado, Manuel. agradeço o professor João, né? Agradeço aí também o professor Manuel, e ficamos aí à disposição, né? Se a coisa se desdobrar em novos encontros e novas possibilidades, né? Podem contar comigo. Muito obrigado, agradeço ao pessoal que nos acompanhou aqui também. Perfeito. Tá ótimo. Gente, agradeço então a todos e todas, e depois nós vamos disponibilizar o material aí nas redes sociais, tá bom? Ótimo. Muito Um obrigado. Eu vou abraço, então. permanecer, vou dar por interrompido aqui. O pessoal que tiver, Manel e Sérgio podem sair. Estou vendo que algumas pessoas querem. Vou permanecer mais uns minutinhos para responder as pessoas que ainda estão falando ali qualquer dúvida, mas agradeço a ambos. Vocês podem Tá bom. ficar à vontade para se retirar. Então tá Alô. bom. Um Boa abraço tarde, para todo gente. mundo. Boa Um tarde. abraço. Tchau. Estou parando